estudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, minha gente! Mais uma vez juntos, reunidos, com o coração aberto, com a graça de Deus, para que possamos fazer o estudo da palavra, da Bíblia, a Bíblia no meu dia a dia. Vamos continuar? Hoje, Esther, capítulo 8, versículos de 1 a 8. Hoje o capítulo é mais curto. Vamos continuar pedindo a graça de Deus para que possamos, pela sua palavra, sermos pessoas renovadas. Estamos começando a Bíblia no meu dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, Senhor, e de maneira nova, nós nos colocamos à sua disposição, à disposição do Teu Espírito Santo, porque precisamos, Senhor, porque dependemos da Tua graça. Que o Teu Espírito Santo toque a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que, Senhor, possamos continuar neste caminho de construção de pessoas renovadas, pessoas que cada dia mais, pela força da Tua palavra, são restauradas a sua origem, a sua identidade, originalidade, que todos nós somos a semelhança do Senhor. Dá-nos, Senhor, neste momento, a graça da sede da Tua palavra e do entendimento pela força do Teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado desde já por todos os frutos que já podemos perceber e que ainda vamos colher pelo estudo da Tua palavra. Bendito seja, Senhor, pela Tua palavra, pela Bíblia, pela Santa Palavra. Amém. A gente faz a nossa oração falando com Deus e Ele nos escuta. E agora Deus nos fala pela sua palavra. Vamos lá? Esther, capítulo 8, de 1 a 8. Benevolência do rei para com os judeus. Cartas. No mesmo dia, o rei Assuero entregou à rainha Esther os bens de Amã, o adversário dos judeus. Quanto a Mardoqueu, ele compareceu à presença do rei, pois Esther revelara a este o que Mardoqueu representava para ela. O rei tirou o anel que havia retomado de Amã e o entregou a Mardoqueu. Esther, por sua vez, confiou a Mardoqueu a administração dos bens que haviam sido de Amã. Mas Esther tornou a falar ao rei. Caiu aos pés dele chorando e suplicou que o rei tornasse nulas as maquinações perversas de Amã, o Agagita, na sua malícia, havia planejado contra os judeus. O rei, como de costume, estendeu-lhe com a mão o cetro de ouro. Ela, erguendo-se de pé diante dele, assim falou: Se agrada ao rei, e se encontrei graça diante dele, e a minha súplica não lhe pareça inconveniente, e se sou aceita a seus olhos, peço que as cartas de Amã, filho de Amadat, o Agagita, opositor e inimigo dos judeus, pelas quais fora ordenado que estes deveriam perecer em todas as províncias do rei, sejam invalidadas por novas cartas. Pois, como poderia eu suportar a desgraça que atingiria o meu povo, o extermínio da minha nação? Respondeu o rei Assuero à rainha Esther e ao judeu Mardoqueu: Entreguei os bens de Amã a Esther e mandei enforcar esse homem, porque ele ousou estender a mão contra os judeus. Escrevei, pois, aos judeus o que achardes melhor, em nome do rei, autenticando as cartas com o meu anel. O que for escrito em nome do rei e for autenticado, não poderá ser anulado. E eu já queria perguntar então para o nosso querido Denis. Denis, se Assuero não era judeu, como que ele foi então a favor, de Esther, de Mardoqueu?
que eram judeus. Como que isso pôde acontecer? Como é que o rei, não sendo judeu, foi a favor de judeus? Bom, é claro, esse rei não era judeu porque ele era rei da Pérsia. Mas esses outros personagens, Mardoqueu, Esther, todos eles eram judeus. Então nós temos que entender basicamente os 3 motivos pelos quais o rei foi a favor do povo judeu. Primeiro, porque Mardoqueu havia salvado sua vida. Você tem que se lembrar de textos anteriores. Numa articulação para se matar o rei, Mardoqueu descobre isso e, contando isso, a vida do rei é preservada. E o rei não se esqueceu disso. Isso ficou registrado lá nos livros de crônicas do reino. Também vimos em textos anteriores. Um segundo motivo, convencido inclusive pela própria rainha Esther, que isso traria grande prejuízo para o reino. Claro, muitos judeus viviam no reino da Pérsia e o rei não queria que houvesse ali revoltas, insurreições. E um terceiro motivo, e o motivo mais óbvio de todos, é que a própria rainha Esther, fazia parte do povo judeu. E claro, o rei já havia manifestado os seus favores para a rainha Esther, a sua benevolência para a rainha, inclusive estendendo aí o cetro real para ela e oferecendo até metade do seu reino. Essa é a rainha Esther, que com inteligência e com a graça de Deus consegue a benevolência do rei em favor de si e em favor de todo o seu povo. Muito obrigada, Denis. E aí eu fico pensando, né, cá com os meus botões. Como é difícil ser autoridade. Como é difícil ser aquele que governa, aquele que manda. E eu não queria ficar pensando nos outros, não. Eu queria pensar em mim nesse momento. Porque a nossa tendência é julgar. A minha tendência é julgar. Como que eu tenho sido autoridade? Porque nós que somos pais, nem que seja na nossa casa, nós somos autoridades. Talvez você não seja chefe, não tenha, enfim, não governe um grande povo como o rei Assuero. Mas você tem, em primeiro lugar, assim como eu, o chamado a governar, em primeiro lugar, a sua vida, né? Como que eu tenho governado a minha vida? Será que eu tenho me deixado levar pelas opiniões que muitas vezes não condiz com a opinião de Deus? Porque eu tenho medo, porque eu fico com receio de não ser aceita. Como que eu tenho governado, no meu caso, eu que sou mãe, né? A minha casa, a educação dos meus filhos, também naquilo que me diz respeito, aquilo que cabe a mim, o meu casamento, os meus relacionamentos, meu relacionamento conjugal, né? Que essa palavra nos mostre aquilo que é necessário para que nós sejamos bons governantes, né? E é bonito também perceber a rainha Esther intercedendo pelo seu povo. Ela poderia, né, ter se contentado. São 2 mensagens que eu trago para mim e para você hoje. Ela poderia ter se contentado, já que o rei Assuero trouxe Mardoqueu, já o livrou da morte e ainda deu a ele todos os poderes, os cargos, né, os bens. Mas não, o povo judeu ainda estava condenado pela carta de Amã. E aí ela não se conteve e falou, Senhor não, mas ela disse ao rei, se lhe agrada, se o Senhor acha bom, que as cartas de Amã, ou seja, que a condenação dos judeus seja anulada. Ela intercedeu pelo seu povo. Ela não pensou só nela. Ela não pensou só em Mardoqueu. Ela quis ir além. Ela cumpriu a sua missão. Nós também podemos e devemos interceder pelos outros que estão ao nosso redor, né? A gente precisa ter esse olhar além dos nossos muros, da nossa realidade, da nossa casa. Claro, primeiro na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. Não estou falando de bens materiais, estou falando de valores, de educação, né? E também de necessidades materiais, mas não só em nós, nos nossos muros, mas além. Vamos nos unir? Vamos olhar além?
Muitas vezes as pessoas não têm quem interceda por elas. Muitas vezes tem muita gente ali fora, na rua, ou às vezes dentro da própria comunidade, nos familiares, precisando da nossa palavra, precisando que a gente intervenha. Claro, sem invadir o espaço do outro. O outro também tem que querer ser ajudado, né? Os judeus estavam condenados à morte, a serem exterminados, mas eles não queriam isso. E eles estavam pedindo a ajuda da rainha Esther. Quando alguém lhe pedir ajuda, quando alguém me pedir ajuda, que nós não fiquemos surdos, de braços cruzados, pensando, não posso fazer nada, também tenho meus problemas, também tenho as minhas enfermidades, então que Deus abençoe. Vamos lá? Vamos estender as mangas, né? Botar a mão na massa para que juntos possamos ajudar tanta gente que Deus nos confia, tá bom? Eu vou escrever aqui essa mensagem, como sempre fazemos, para que várias vezes no dia, ou daqui a alguns dias, ou até anos, eu possa retomar, reler e continuar a viver, né? Que Deus abençoe você. Eu vou aplicar o quê? Quero ser intercessora. É isso que eu vou escrever. Quero e vou, pela graça de Deus, arregaçar as mangas em favor dos outros. Não só por mim, pela minha casa, mas também pelos outros. Tá bom? Pensa nisso. Deixa Deus continuar falando no seu coração. E no próximo programa a gente continua. E é claro, você na sua casa, eu na minha, nas nossas realidades, deixando com que a palavra de Deus nos alimente. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.